Então, fala turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, né, mais um encontro da gente. Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, ok? Disciplina de história hoje para vocês, beleza? Então, hoje, né, vamos corrigir a atividade, né, a última atividade trabalhada, né, como a gente sempre faz, né? Na verdade, a gente sempre faz a correção das atividades trabalhadas, ok? Então, aqui tem as páginas 179 e 180, né, do livro didático de história. Então, tem aí a correção, beleza? Para que vocês possam estar realizando, né? Vocês podem pausar o vídeo, o professor sempre reforça isso, né? Que vocês podem pausar o vídeo e fazer a correção, né, do que errou e do que acertou, né? Se tiver errado, apaga a resposta, faz a resposta corretamente, ok? Então, né, ou seja, contextualize e comente, né, o processo que levou os portugueses às terras brasileiras. Então, a gente já estudou tanto em geografia quanto história, né, uma porrada de informações, enfim, de como foi se dando mesmo o processo, né, de conquista, o processo de invasão, né, dos portugueses dentro das terras brasileiras, ok? Então, aqui também tem aí a correção direitinho que vocês podem ler para ajudar vocês na resposta, né? Ou seja, na correção. A outra falava o seguinte, né? A segunda questão é, vai mostrando mais sobre as expedições exploradoras, né, dos grandes navegadores, né, ou seja, de Portugal, enfim, que foi quem se lançou primeiro, né, diante das grandes navegações, Portugal se lançou primeiro. Então, a segunda falava isso, a terceira também falava um pouco, né, sobre essas expedições, né, então tem aí as respostas, vocês podem pausar o vídeo e fazer a correção corretamente, pausadamente, com calma, tranquilo e suavemente, beleza, gente? Agora, a partir de agora, né, a gente parte para, né, avançar um pouco mais o conteúdo, ok? Então, a gente vai falar um pouco sobre as primeiras formas de construção do espaço geográfico brasileiro. A gente também já viu isso em geografia, mas a gente precisa reforçar, né, em história, né, a exploração de pau-brasil, né, como vimos, em vez de ouro e prata, né, Portugal encontrou o pau-brasil, né, que acabou sendo valioso e gerando riquezas. Logo de cara, eles não encontraram nem ouro e nem prata, né? Eles encontraram a primeira forma de exploração foi o quê? Pau-brasil. Depois, mais à frente, é que vem ter o ciclo do ouro, né? Enfim, o ciclo mineral mesmo do Brasil, ok? A situação era bem confortável para os portugueses, né? Tinham grandes embarcações técnicas de navegação bastante desenvolvidas e matérias-primas, né, que era extraída no litoral, ou seja, que era a extração de pau-brasil. Então, com isso, né, o processo de colonização do Brasil, né, surgiu também das capitanias hereditárias. Lembra, galera, que a gente estudou isso no início do ano? As capitanias hereditárias, né, aquelas grandes porções de terras, as primeiras formas de latifúndio brasileiro foi através das capitanias hereditárias, né, que eram porções de terras que eram passadas de geração para geração. Com a colonização brasileira em curso, né, principalmente por meio das feitorias e das vilas recém-fundadas, como a de São Vicente, a necessidade passou a ser a criação de um modelo político e econômico para a melhor administração da colônia. Nesse sentido, a coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias em 1534. O sistema consistia na doação de lotes de terras aos colonizadores, usando como base o Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária que divide as terras pertencentes a Portugal e à Espanha, com destaque para Pernambuco e São Vicente, devido à grande produção de cana-de-açúcar. As principais capitanias que deram certo, né, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Então a gente tem aí praticamente ó, o mapa que mostra toda a divisa, né, do país, ou seja, a gente percebe uma grande quantidade de latifúndios mesmo, grandes porções de terras concentradas nas mãos de poucos, né? Ou seja, pegaram aí metade do Brasil e dividiram em 15 donos. Então as capitanias hereditárias eram administradas pelos capitães donatários, que recebiam o título de posse e o uso de terras através de um documento chamado de carta de doação, ok? Então, cada capitaniazinha tinha ali um donatário, enfim, que era alguém que possuía bens, alguém de indicação do próprio rei de Portugal e tudo mais, ok? Então, além da carta de doação, né, que eram as cartas das capitanias hereditárias, né,
Portugal estabeleceu outro documento que determinava direitos e deveres dos capitães donatários, que era o foral. Dentre estes, destacavam-se administrar as capitanias hereditárias, doar sesmarias, lotes onde não se desenvolviam atividades agrícolas e fundar vilas, né? Organizar a justiça e o exército local, gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de açúcar, desde a plantação até a moenda, escravizar até 24 indígenas e vendê-los na Europa, cobrar impostos e dízimos sobre toda a produção, principalmente de açúcar e metais preciosos. Então, todo este foral, perdão, gente, todo este foral, né, era uma, enfim, toda uma bula de remédio mesmo, praticamente uma receita do que esses donatários e todas as pessoas que viviam dentro da capitania tinham que cumprir. Ok, gente? Então, era basicamente isso. A gente encerra aqui essa videoaula, a gente tem para ver apenas isso mesmo, ok? Mostrar um pouco, né, deste lado, até porque o professor faz essa aula um pouco mais curta, por conta que a gente já vivenciou bastante as capitanias hereditárias, né? A gente já tocou muito no assunto, né, desde geografia e tudo mais, né, desde os principais, dos primeiros assuntos de geografia. Então a gente viu bastante isso, né? Então é só prestar atenção no que era praticamente essa carta de doação, o que era o foral, que era algo novo que a gente não viu dentro da geografia, a gente está vendo dentro da história, ok? Então aqui, né, ou seja, vai encerrando essa videoaula de hoje. Pegue o exercício, beleza? Referente a este conteúdo, que fica sendo, na verdade, as páginas 188 e página 189, beleza? 189, apenas a quarta questão, ok? Então, respondam as questões e os procedimentos de envio vocês já sabem como é que é realizado, né? Vocês podem enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp. A preferência do professor sempre é o e-mail, mas se não conseguir, pode enviar via WhatsApp mesmo, tá bom, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!